Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do nosso querido podcast Ser Artista. Como vocês sabem, ele é baseado no livro Ser Artista, que está há 5 anos em sucesso. E aguarde que 2026, minha gente, vem muita novidade por aí pela editora HarperCollins. Eu estou muito feliz com a estreia do programa Ser Artista Pensamentos, com a gigante Irene Ravaz. Então agora no nosso canal do YouTube e no canal WePlay, na sua TV Samsung, nós temos 2 programas. A segunda-feira do mês é sempre Ser Artista Pensamento, uma conversa completamente sem filtro. Segunda-feira, às 7 da noite. E às quintas-feiras, às 7 horas, sempre um grande nome do nosso cenário artístico, no podcast Ser Artista, contando aqui a sua carreira, mostrando todos os seus legados e apresentando seus dotes para você, que segue, que nos admira, que goste dos seus artistas preferidos e quer estudar a vida deles. A minha convidada de hoje sempre é uma grande atriz, muito querida e talentosa, muito versátil, e eu tenho a honra de receber Ana Lu Preste. Querido, que prazer. Muito obrigado pela presença. Prazer enorme estar aqui conversando com você. Prazer é todo meu carinho, meu respeito, minha admiração. Ana, eu vou começar pela formação. Ana Lu, mas eu chamo de Ana por questão de minha mesmo, de resumir o nome. Ana Lu. A formação para mim é muito importante. Eu sempre convivi com as grandes atrizes desse país e que sempre primaram pela formação e pela educação. Eu acho que hoje um ator que não tenha formação e educação, ele pode até virar um ator, né, por questões acidentais, mas eu acho que é difícil ele se manter no mercado. Eu queria que você falasse que a sua formação é muito sólida, é FAP São Paulo, se eu não me engano, né? E eu queria que você me contasse da sua formação e o que essa formação transformou você nessa artista. Bom, então eu vou começar assim. Eu estudei 10 anos em colégio de freira, em São Paulo, né? Eu sou paulista. E quando eu terminei o ginásio, a minha mãe resolveu procurar uma escola de arte para me colocar. Porque eu já tinha uma coisa desde pequena, eu já desenhava, eu já tocava violão. Ela viu que eu tinha uma coisa ali muito forte ligada às artes. E na família você não tinha ninguém do mercado? Não, ninguém, e nem tinha o hábito de ir ao teatro. Meus pais não tinham aquela coisa, vamos ao teatro. Então, eu não fui uma criança que frequentou teatro infantil, né? Cinema, sim, minha mãe me levava ao cinema, mas assim, teatro, não. Filha única? Não, tenho uma irmã mais nova de 1 ano e 2 meses. Mas na escola eu dirigia as peças de teatro que tinha no final do ano, eu já era bem exibidinha, entendeu? E desenhava muito. Eu sempre desenhei muito. Então minha mãe viu que eu tinha uma coisa com desenho. Nem era com teatro, era com desenho. Aí ela procurou e descobriu que na FAAP, em São Paulo, né, a Fundação Armando Álvares Penteado, tinha um curso para adolescentes. A FAAP não era faculdade ainda, só tinha engenharia. Já tinha o teatro? Nem tinha o teatro ainda, não. Isso foi em 76. Eu tinha 15 anos. E aí eles toparam que eu parasse 1 ano, olha a cabeça dos meus pais, que eu parasse esse ano, que ficasse na escola de arte e depois eu voltava a estudar no outro ano. Maravilhoso. Então me deu 1 ano sabático. Nossa, isso é uma coisa excepcional, extraordinária. Naquela época, então. Que topassem isso, né? Esse curso que tinha na FAAP era um curso para adolescentes.
pré-adolescentes e adolescentes. Então, você podia se inscrever de 11 aos 15 anos. Aí minha mãe me inscreveu, eu fui para lá, para a escola de arte. Aí quando a gente chegou na escola de arte, o Naum Alves de Souza apareceu, porque tinha professora de pintura, de artes plásticas, e ele apareceu na sala de pintura e disse, olha, tem o curso de teatro que está acoplado ao curso de artes plásticas. Quem quiser fazer, nós vamos agora fechar o grupo. Aí o Naum sempre fala que eu fui a primeira que levantou o dedinho. Que linda a tua assim. história com o Naum começar aí. Começou, foi meu grande primeiro mestre, foi o Naum. Sabia. Então, essa escola, ela tinha um princípio, assim, muito incrível, porque ela era muito liberal, não se copiava nada, não se estudava nada de arte, era focado, assim, os adolescentes tinham que descobrir a sua própria assinatura. Sem Então, referências? Sem referências. Uau! Sem referências nenhuma. Então, eles eram até contra a gente pegar qualquer livro para copiar. Lá era muito focado nessa coisa da liberdade criativa. E em cima do dote de cada um. E sim, porque a gente, nas escolas, em geral, a criança nasce muito livre, com traço livre, Sim. com corpo livre, né? E a gente é moldado, né? A ficar de um jeito. A escola ensina, tem que desenhar desse jeito. E a gente acaba copiando as referências muitas vezes, né? E começa a travar o seu traço. Você começa, as primeiras amarras começam a ser feitas na infância, né? Uhum. Nas escolas que ensinam esse tipo tem um tipo de educação, né? Artística. E aí o deles era justamente para a gente recuperar esse traço livre que a gente nasce com essa liberdade. Extremamente progressista. Não, maravilhoso. Era uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. E aí, no teatro, o Naum também tinha um trabalho muito, muito irreverente, muito novo. Porque ele trazia, assim, eu fiquei 5 anos lá. Então, ele trazia as obras do Shakespeare. Aí ele lia. Isso para adolescentes. Para nós, que tínhamos 15 anos. Lia O Mercador de Veneza. Aí ele lia a história, aí ele separava o grupo em pequenos grupos, dava determinadas cenas e ali a gente improvisava em cima dessas cenas. Então, a minha formação foi do improviso total. A gente improvisava, criava as cenas, depois a gente amarrava aquilo tudo e criava o espetáculo. Aí ia para a sala de artes para fazer o cenário figurino. Que bárbaro! Então, a gente trabalhou muito com essa pintura solta, com materiais muito simples, que a gente criava cenários incríveis. A gente usava muito papelão. Então, eu basicamente criei cenários, depois que eu saí, alguns cenários só de papelão. Era coisa do lixo que a gente reaproveitava Reciclava. e transformava em coisas lindas. Era antes dos croquetes. Então, a gente usava muito a purpurina, as cores do papelão, a gente criava figuras extraordinárias para essas peças. A sua atriz, essa artista plástica, nascem junto, então? Totalmente. Ah, eu achei que alguém tinha vindo antes. Não, elas era uma vieram integração assim, absoluta. Absoluta. Eu tenho essa... Eu sou duas Anas. Mas que, com muita verdade as duas. Sim. E difícil nascer tudo junto. É raro isso acontecer. E o que aconteceu também, eu acho que essa é uma coisa cósmica, né? Juntou nesse grupo algumas pessoas com talentos múltiplos. Essa turma deu origem a um grupo muito conhecido em São Paulo chamado Pó de Minoga. Eu só não fiz parte do Pó de Minoga porque eu saí do grupo e me juntei ao Luiz Antônio Martinez e fui fundar uma companhia, a nossa primeira companhia, né? Mas era um grupo de adolescentes muito criativos. Então, a gente escrevia as músicas, tinha sempre música, eram musicais, sempre. Então, a gente escrevia as letras de música em cima de música já conhecida. Ainda tinha isso. Ainda tinha a gente lado pegava, musical. Pegava músicas conhecidas, valsas. Em cima daquela música, a gente criava a letra para encaixar na história do Mercador de Veneza, do Fausto. E assim foi a minha formação. Que beleza. Eu fiquei 5 anos, não na FAP, porque o Naum foi afastado da FAP por conta desse trabalho muito liberal com adolescentes. Porque a gente botava tudo para fora ali. Mas você chegou a estudar com ele quanto tempo? 5 anos. Você chegou 5 anos? Porque depois que ele saiu de lá, a gente foi para o ateliê dele. Ele morava numa casa atrás do Cemitério da Consolação. Era uma casinha de vila, dessas compridas. Então, era assim, na entrada era o ateliê dele. No meio era o quarto do Naum. Então, o quarto do Naum virou um teatrinho.
A gente construiu, porque a gente construía tudo, né? Uma arquibancada, cabiam 50 pessoas, a cama dele passou aqui para cima, aqui era o teto, a cama dele era o teto onde tinha os refletores. E ali era o palquinho que a gente fazia as apresentações. E o público ia mesmo? Mas lotava, a gente era o underground paulista, que assim, as pessoas iam assistir. E a gente, na FAAP, a gente só fazia 2 apresentações de cada trabalho. Aí já passava para outra peça. Para não calcificar, a gente não decorava texto. Era tudo no improviso. Ah, é? Sempre no improviso. Shakespeare. Mas aí vocês liam a peça... É assim, ele dava a cena. A tal cena acontece isso, isso, isso. A gente lia a cena do Shakespeare. Ia e vamos improvisar, então, essa cena. Adolescentes. Dentro dessa cena, a gente improvisava bastante. A gente contava a história, mas improvisava outras coisas. Recheava com a nossa forma de falar. E ensaiava esse improviso? Ensaiava o improviso, a gente ensaiava, montava, fazia o cenário, figurino, tudo, luz, música, tudo. Aí fazia a apresentação para a família e para os amigos, na FAAP. Entendeu? E aí quando você vai para o teatrinho do Naum, você já tem 20 anos... Eu estou com 18, 19 anos, eu fiquei 15, 16, 17 na FAAP. 18, 19 e 20 no Naum. No Naum. No Naum. Agora, a FAAP tinha registro de ator? Não, né? Não, era um curso livre para adolescentes. E o teu registro você tirou por trabalhos? Eu tirei quando eu estreiei no Teatro Oficina, no Casamento Pequeno Burguês. Aí você tirou, mas você não parou para estudar, para tirar o registro. Não. Você foi tirando porque você foi comprovando o trabalho. Exatamente. Aí a gente fez, o meu último trabalho lá com o Naum foi a Mulher Barbada, que nós fizemos. Tem até um filme que foi feito, está no Museu da Imagem e do Som. Eu fazia a Mulher Barbada, o Naum era o dono do circo, era uma montagem linda, com telões pintados, a gente fazia os telões, lindo, lindo trabalho. E quando eu saio do grupo e vou com o Luiz Antônio pro porão do Teatro Oficina. Pão e Circo, não é isso? Ainda não era o Pão e Circo, era o porão do Teatro Oficina. Ainda teve uma outra antes? Porque ainda não existia o Pão e Circo. O Luiz estava trabalhando no porão da oficina com alunos do meu colégio que eu estudava, que eu fui depois estudar o Brasil e Europa. Fui fazer o científico, né? O clássico, não era científico, o clássico. E o Naum era professor também de teatro nessa escola. E ele estava montando um musical chamado Cipriano e Chantalin. Quando eu chego... Né? Quando eu saio do Naum, a gente brigou, na verdade. Foi uma briga terrível, porque o Naum ficou brigado comigo 10 anos. Jura? Eu não sabia. Eu olho para você, eu sempre imagino o Naum junto. Porque vocês fizeram tanta coisa importante. Porque a vida é comprida, né? É comprida. Isso eu era muito novinha, né? Eu saí do Naum com 20 anos. Fui, né, com o Luiz... Ele falou, vem trabalhar comigo no porão da oficina. Vamos escrever comigo o Cipriano e Chantalin. Eu estou começando a escrever, eu quero que você escreva comigo. Aí eu e o Luiz escrevemos, é o primeiro texto que eu tenho escrito, que é Cipriano e Chantalin. Mas você escreve normalmente? Não, né? Não. Foi seu primeiro e único. Porque como a gente improvisava no Naum, a gente que escrevia as nossas... Ah, tá. A Mulher Barbada, nós que escrevemos a partir da história dela, nós é que escrevemos o texto. Era sempre assim, os grupos escreviam, depois a gente juntava... E aí o Naum fazia uma coisa geral, e aí a gente montava os trabalhos, né? Era muito conhecido em São Paulo, esse trabalho do Naum. A geração dessa época gostava muito de frequentar, porque era uma coisa louca, dentro de um ateliê atrás do Cemitério da Consolação. Referência. E a gente tinha essa coisa criativa, sabe? Que batia muito com os croquetes, em termos visuais. Aquela coisa louca, irreverente, com purpurina. A gente usava muita purpurina, muita cor. Era muito incrível. Você hoje tem essa artista plástica tão grande quanto a atriz dentro de você, né? Tenho. Ela é um negócio para você, porque eu sei que você faz cenário para um monte de gente, você é uma artista que tem exposição, mas ela é um business para você? Porque eu vivo Você costuma também, fazer sistematicamente? Faço. Exposições temáticas? Eu moro no meu ateliê. E hoje como é que é a vida disso? A encomenda, como é que funciona? Não, geralmente eu faço as coisas, as exposições, eu você vendo vende nas exposições, ou então no meu ateliê, né? Às vezes eu estou fazendo séries de coisas, as pessoas vão no meu ateliê, vêm, eu tenho um Instagram que eu publico também o que eu estou fazendo, né? E são vários tipos de obras, né? Porque você não tem um estilo só, né? Não tem mas tem uma assinatura. Tem uma assinatura. Todo mundo que vê um trabalho fala, isso aqui é da Nalu. Reconhece. E isso eu devo à minha formação lá na FAAP, de que cada um de nós tinha que ter a nossa assinatura.
Então, isso é muito importante Inclusive, pra o seu gente. brinco parece uma assinatura. É tão bonito, mas ele é a sua cara. Ele literalmente é a sua cara. Então, assim, eu me formei já com essas coisas. A atriz, a cenógrafa. Eu não era artista plástica, eu dizia que eu fazia cenário e figurino, né? Na verdade, com 20 anos. Sim. Vou para o porão do Teatro Oficina, aí o Luiz fala, você vai criar, então, a cenografia, todos os figurinos do Cipriano e Chantalã. E assim fiz. E aí ele fala, vamos montar o casamento do pequeno burguês, no porão da Oficina. Que foi um estrondo, né? No porão da Oficina era o máximo, era segundas-feiras, quando a Oficina não tinha peça. Então, o pessoal já conhecia, ia todo mundo para lá. Era uma já loucura. é naquele teatro? Não, né? o antigo. É no antigo, né? Aquele antigo. Tinha um porão. Esse eu não peguei. E era baixinho, era quase da altura disso. Imagina, era um porão. E lá as pessoas sentavam no chão e a gente fazia o casamento pequeno burguês ali. Era uma maravilha Que aquilo legal. ali. Aí chega o Zé Celso com o Graça Senhor, 72. Chega no Oficina, eu conheço o Zé, que eu não conhecia o Zé Celso. Vejo aquele grupo louco, maravilhoso, irreverente, porque eles eram completamente alucinados nessa época. Sim. O Graça Senhor era o anti-teatro. Enquanto isso, eu e Luiz, a gente fazia teatro com telão e papelão, musical, milkshake. Chega aquela gente irreverente, entendeu? Aí, Zé se apaixona por mim totalmente, pelo meu trabalho, ele vê, conhece a gente fazendo Casamento Pequeno Burguês, convida a gente para fazer o Graça Senhor. Aí foi um choque para mim. Porque eu vinha de um trabalho com o Naum, né? Esse trabalho de musical, essa coisa... É uma outra turma. Não, uma turma milkshake. Uma outra turma. Né? Começo com o Luiz, bem no comecinho, e já tenho contato com a coisa mais irreverente que já aconteceu no teatro nos Isso é um anos choque 70. para você, pessoal? Total. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma admiração enorme, uma curiosidade imensa. Quando eu via aquela gente, eu falava assim... Eu via a Góes, que trabalhou lá, Esther Góes. Linda. Falava, gente, eu quero ser igual a ela. Renato Borg, na época. Renato. Né? Eu quero ser igual a essa gente. Era uma coisa que me deu muita curiosidade de ser. De pertencer, né? E de ter essa liberdade. Essa coisa... Eles têm uma liberdade do corpo, né? De comportamento. O nu para eles é uma coisa... Eu lembro que teve um laboratório, que foi o primeiro laboratório que eu presenciei do Oficina, era a véspera de Natal. Eu e o Luiz, ele chamou eu e o Luiz para a gente ver um primeiro laboratório do Graça Senhor, lá em cima na Oficina. O Zé trancou a porta de fora do teatro, eu vou lá para dentro. Eu lembro que eu sentei embaixo da pia, de tão nervosa que eu estava vendo pela primeira vez uma coisa muito irreverente, que era o Graça Senhor. Tinha a cena da união dos corpos, né, em que eles eram tipo um bacanal, aquilo, né? Em que você tem a nudez, você tem o toque, né, um com o outro. E aí o Henricão ainda queria me puxar lá para dentro aí o Zé falou, não, deixa ela, para ela ficar no tempo dela. Mas aquilo, para mim, era uma coisa, assim, muito louca, mas que eu queria ser como eles. Eu tinha curiosidade de aprender aquilo ali. E você acha que a passagem por eles te fez ser uma atriz muito maior? Muito maior. Muito maior, né? Tirou as amarras minhas, porque eu voei. E a sua família nisso então, tudo? Minha família Deve que foi uma loucura. Em choque máximo. Que até o Luiz Antônio estava tudo ótimo. Né? O Luiz Antônio frequentava a minha casa, eu levava quentinha para casa dele, tudo. Luiz, tudo bem. Quando chega a Zé Celso, Maria Alice Vergueiro, aquela gente doida. Que meus pais abriam muito a casa, chamavam sempre as pessoas para dentro de casa, para ver. Para quem não se lembra, Maria Alice Vergueiro é uma atriz que viralizou com Tapa na Pantera. Né? Tapa na Pantera. Que ela gravou com a Maconha, foi um sucesso. Foi um sucesso. Era muito interessante mesmo. E aí meus pais ficaram um pouco com as antenas assim, Chocados. porque falavam, gente, aquela gente drogada, que gente louca que você está fazendo ali. Mas eles não conseguiam mais me segurar, entendeu? Porque eu fui fazer o Graça Senhor. Você mudou com personalidade? Mudei. Mudou? Mudei. Eu era uma, fiquei outra, né? E você voltou a ser mais como era? Ou você não voltou nunca mais? Não, nunca mais. Aquela Nalu do Naum é uma pessoa que ficou ali, sabe? A do Zé Celso e do Luiz, né? Mas mais do Zé, foi aquela, me jogou para o mundo, me deu asas e eu
Fui. Então, na verdade, o Zé, ele tem uma referência na sua vida. É o meu xamã, meu teu feiticeiro. xamã. Ah, é. Foi com ele que eu sempre achei que era o Naum. Não, foi com ele que o Naum me deu a minha base de arte. Essa artista que existe dentro de mim, eu aflorei com o Naum. Eu descobri a minha turma, eu tinha certeza do que eu queria ser. Eu nunca pensei, o que será que eu quero ser? Não, eu já sabia o que eu queria. Desde cedo eu já sabia o que eu queria. Entendo. E quando você faz o casamento pequeno, você ganha prêmio, não ganha? Ganhei de revelação de atriz e o Luiz de revelação de direção. E aí já era dentro do grupo do Pão e Circo. Nós fundamos o Pão e Circo. Você e o Luiz Arthur. Eu e o Luiz Antônio. Luiz Antônio. E como é que funcionava essa companhia? Porque não devia ter subsídio do governo, não, né? Tinha, era tudo na raça, né? Não tinha, era livro de ouro. Eu fazia uns cadernos, a gente passava pela família, a gente conseguia fazer com muito pouco. Nós éramos um grupo, né? Nessa época, os grupos existiam com muito pouco dinheiro. E você vivia do teatro mesmo? Não, eu vivia na casa dos meus pais. Os pais ainda te ajudavam? Sim, morava com eles. Eu saí da casa deles no final do Graça Senhor. Quando eu fiz o Graça Senhor, né? Depois eu fiz As Três Irmãs, que foi a grande experiência para mim como atriz, porque... Primeiro, por uma personagem maravilhosa. Quem dirigiu As Três Irmãs? O Lixo? Não, o Zé Celso. Foi o Zé? Aquela montagem histórica da oficina, quando o Renato e Zé rompem. E romperam na noite de Réveillon de 1972. A gente fez a peça. No Porão ainda? Não, já no teatro oficina. mesmo. Porque o Porão deixa de existir. Quando a gente sobe com o casamento do pequeno... Tem Graça Senhor, faço Graça Senhor. Aí... a polícia interrompe, a gente é censurado, acaba a temporada. Aí o Zé falou, vamos subir com o casamento do pequeno burguês. Renato faz o noivo, bota a Esther para fazer a mãe, bota alguém, os atores do Oficina, para o nosso grupo, para ter uns nomes. E aí a gente ocupa o Teatro Oficina. Foi aí que eu tirei a minha carteira de cenógrafa, figurinista e atriz. A sua formação real ali. Você chegou a ser presa, torturada ou não? Não, eu cheguei a ser presa, mas por um acaso, porque eu estava numa casa onde o Marighella fazia reuniões, eu estava fazendo aula de aquarela com um professor amigo do Naum. E você sabia que o Marighella fazia? Não, eu nem sabia, pra você ver a loucura, eu nem sabia quem era o Marighella. Uau! Eu vivia, isso que eu falo, o Naum, a gente era um grupo fechado ali naquele universo de musicais e de criatividade, e pintura e tudo, e eu era completamente fora do que estava acontecendo politicamente no país. Eu só tomo consciência quando nesse dia eu sou detida, me levam para o DOPS e o Fleury me entrevista fazendo barba. Eu nem sabia quem era o Fleury, eu não sabia nada. Quando eu entro naquele lugar e ouço os gritos das pessoas sendo torturadas, eu comecei a fumar naquele dia. Porque eles falaram, ninguém vai ser solto enquanto a gente não souber o que a gente está querendo saber. E você não tinha nada para dizer, né? Não, porque a gente não sabia. Você não vivenciou aquilo? O meu professor, a gente não sabia. Que coisa! E quando eu sou entrevistada com o Fleury, eu falava com ele assim, comum, entendeu? Eu falei, olha, o senhor não está entendendo, meu pai é muito severo, eu tenho que chegar em casa às 10 horas da noite, eu tenho que voltar para casa essa hora, eu faço teatro, eu comecei a falar que nem uma louca. Eu faço teatro na fundação, a gente faz musical, eu não sei do que vocês estão falando. Eu estava fazendo pintura na casa do professor José Salles. Eu sei que só quando o Zé Salles conseguiu abrir é que eles soltaram a gente, já era quase meia-noite. Aí eu volto para casa uma outra pessoa. Imagina. Caiu igual uma bomba na minha cabeça, o país, o momento... E foi entender em que país você vivia. O momento histórico era esse, a ditadura e tudo isso, entendeu? E seu pai e sua mãe, nessa hora? Eu contava tudo para eles, mas né? Ficaram muito apavorados? Ficaram. Você pensou em Principalmente desistir, quando eu fiquei na oficina, eles ficaram muito apavorados. Porque depois o Zé foi preso e o Zé tinha me dado pôsteres russos maravilhosos de presente, eu tinha uma coleção maravilhosa. Meu pai ficou tão apavorado que queimou os pôsteres russos. Meu Deus, ele queimou, destruiu aquela preciosidade. E o Naum, esse tempo todo, fica afastado de você? Briguei com o Naum. E lá também, quando a gente começou no Oficina, foi justamente naquela época em que o Living Theatre tinha vindo para o Brasil, o Zé fez várias experiências de oficinas, né? E era uma época que se faziam laboratórios à base de mescalina. O que é a base de mescalina? Mescalina é uma droga, né? É uma droga pura, não tem química.
Né? Nessa época, Mas esses tipo o quê? alucinógenos... Tipo uma erva? Não, era... É uma coisa sintética? Era. Um comprimidozinho? Uma pastilhinha, Uma assim, pastilhinha. pequenininha, né? Aí você A tomava... gente punha na língua. E de acordo com as sensações, vocês iam desenvolvendo um processo, é isso? Todo o estudo das três irmãs, isso tem gravado, o depoimento do Zé, porque ele conta esse processo, tem tudo na USP, tem isso que eu estou falando não é uma novidade. Agora, isso diariamente, Ana Lu? Então, você pensa aquela menina milkshake, chega num espaço em que todo mundo faz isso, é uma comunhão aquilo ali. Então, nós fizemos os estudos do Chekhov e das três irmãs à base de mescalina, que aflora todo os seus Você fica numa sentidos, sensibilidade maior, né? mas a flor da pele. Mas com consciência... Com consciência, mas uma coisa que transcende você. E decorando de uma maneira real? Maria Fernanda dizia, você é uma coisa extraordinária, porque nós fizemos a temporada toda à base de mescalina. Durante a temporada também! A gente tomava mescalina meia hora antes de entrar em cena, fazia aquela roda. Maria Fernanda, não. Né? Fazia aquela roda, na hora que batia, a gente entrava em cena e ali começava. E era o texto do Chekhov original? É. E vocês decoravam? 6 horas de peça. Com mescalina na cabeça. E eu mergulhada naquela personagem Irina, naquela coisa. Você fazia uma das três? Eu fazia a Irina. Quem eram as outras? A Masha era a Kate Hansen, Maria Fernanda, a Sasha. E vocês memorizavam 6 horas de texto com isso? Que coisa curiosa. É uma coisa louca, eu não consigo nem hoje, pensar quando você como olha para isso. trás, como é que você vê isso? Louca, uma menina jovem. A gente não tem medo de nada, a Sim. gente não para pensar. Eu não parei para pensar, e nem aquele grupo parou para pensar no perigo que era isso. E artisticamente atingiu um resultado satisfatório ou era uma coisa eu fui indicada a prêmio. Mas a montagem em si... A montagem era uma... Bom, quem viu... Era uma coisa excepcional. Era. Nós viemos para o Rio de Janeiro, mas aqui a gente fez um mês e foi interditado pela censura, em 73. Né? Mas, assim, esse contato, porque graças ao Senhor eu entrei no meio do grupo, né? Não vivi o processo. Mas as três irmãs eu vivi o processo. E esse processo, para mim, fez uma mudança. Mas você imagina, né? Uma mudança aqui dentro, assim, foi uma revolução dentro de mim. Te deixou sequelas psíquicas de alguma forma? Não, meus psicanalistas, depois você teve muita sorte ao longo da sua vida de você ter sobrevivido a essas experiências todas, porque isso durou um tempo. Que a sua tessitura da forma que você fala, como você lida, é muito distante dessa jovem que você narra aqui. Você não tem, ao meu ver, assim, quando eu olho para você, eu não vejo esses indícios dessa jovem louca, dessa experiência que você se permite. A vida vai tudo, sabe? Se permitindo encontrar dentro de mim os sentimentos, as coisas todas da personagem. A gente fez um laboratório numa praia. Minha mãe quase enlouqueceu, gente. Eu tinha um jipe. Nós saímos de 4 horas da manhã, fomos para o Guarujá, para essa praia, todos os atores. E quando o sol nascia, a gente fez uma grande roda, eu no centro, evocando todos os deuses da natureza, chamando todos eles para a hora que o relógio começasse a marcar o tempo. E nós ficamos até às 6 da tarde, dividido em 4 tempos, para passar toda a história das três irmãs. Foi muito louco aquilo ali. E foi uma isso experiência muito era um processo de criação do Zé, do Oficina. Que ele acreditava como... Para esse trabalho. Virou uma loucura aquilo tudo, tanto que o Renato e o Zé separaram. Que foi na noite de Réveillon. Vocês estavam fazendo peça? Fazendo a peça. No meio da peça, acontece a cisão deles. Eles brigam durante o espetáculo? Durante o espetáculo. E o público assiste? Assiste tudo. Foi tudo louco, gente. Anos 70. Anos 70. E eu sou dessa geração da liberdade, da busca do prazer, da sexualidade. E não com uma tinha outra proposta, AIDS. né? Não tinha AIDS. E é uma outra proposta de liberdade também. Você ser livre para você fazer. Não era uma coisa de sexualmente muito sempre falando. ligado ao trabalho. Sim. Era tudo. Para mim, essas experiências todas era para eu pintar, para eu criar o cenário, para eu fazer as coisas, estar em cena, viva, presente, sabe? Hoje, como é que você lida com isso em relação a um jovem ator? Uma atriz que chega e fala para você,
Ana Lu, eu vi que você passou por isso, eu adoraria vivenciar. Você diria o que para ela? Não. Eu diria não? Não, diria não. Primeiro porque fez parte de uma época, eu estava lá num grupo que tinha uma proposta muito revolucionária, mas era muito perigoso aquilo, muito perigoso. Muito perigoso. A gente não faz ideia. Vocês estavam todos inconscientes, na verdade. Totalmente. Né? Não tinham... Se eu tivesse qualquer problema cerebral, eu tinha dançado como alguns dançaram e foram internados. Surtos psicóticos, provavelmente, Sim. né? Que a droga provoca isso. Sim. Você chegou a ver a montagem Céu dos Afogados agora com a Leona lá? Achei extraordinária. Né? Uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos. Eu fiquei muito emocionada com... Primeiro de estar na oficina, de ver aquela montagem com aquele visual que me lembrou muito... A Monique foi muito feliz. Muito feliz. E você, como artista plástica, deve ter ficado encantada. Com a encenação. E aquilo me remeteu também à Selva das Cidades, ao Rei da Vela. Ela fez uma homenagem ao Zé. E aquela estética, todo aquele telão que tem, o telão que Elia Schibauer pintou para o Rei da Vela, né? É lindo. Você gosta de fazer cenário ainda? Gosto. Se a pessoa te chama assim, vem fazer só o cenário. Não. Não? Não. Você só faz se você tiver... Eu gosto de fazer cenário se estiver dentro do meu trabalho agora, da minha poética, da minha arte. Como é que é isso na prática? Eu fiz assim, por exemplo, Sonhos para Vestir com a Sara Antunes. Sara Antunes viu uma exposição minha chamada Memórias para Vestir. Os vestidos feitos do caderno de escola da minha mãe, das cartas da minha família que eu sempre guardei. Eu sempre lidei muito com a memória, sempre guardei as coisas. Porque acho que algum dia eu ia fazer alguma coisa e fiz. Eu não sabia quando eu guardava. Eu fui guardando. E aí... Cartas da sua mãe para você? Cartas da minha mãe quando eu morei fora, quando eu morei em Paris. Cartas do Luiz Antônio. A gente tinha uma correspondência intensíssima. E ele já tinha falecido, né? Quando eu fiz essa série. Minha mãe ainda era viva. Mas, enfim, ela viu essa exposição. A gente estava fazendo a peça da Maitê Proença, As Meninas. Que é ótimo. E aí a Sara me propõe, vamos fazer um trabalho... Você chamamos Vera Holtz para fazer junto com a gente, né? E aí sim, aí eu criei uma instalação que conversava com o que ela queria fazer. Entendi. Então hoje uma pessoa que queira ter o seu talento no cenário, você precisa que aquele DNA daquele projeto seja uma coisa que você queira dialogar com aquilo. Comigo, que fale com o meu trabalho. Não, eu não sou arquiteta. Você não vai fazer um cenário se você não se identificar artisticamente com aquilo ali, né? Não faço, Entendo. não faço. Na verdade, eu sou artista plástica. Eu posso fazer umas instalações para a gente contar uma história. Aí, tudo bem. E a artista plástica hoje funciona de que maneira? No tempo ósseo da atriz? Ou ela tem um sistema paralelo consistente? Olha, eu moro... Minha casa é meu ateliê, sempre foi, desde que eu saí da casa dos meus pais. Sempre foi o meu... Você pinta em casa, desenha em casa, tudo em casa. Então, o meu quarto, tem obra no meu quarto. Instalações para tudo quanto é lugar. Todo o meu trabalho, o que cabe nesse apartamento, que o resto está tudo espalhado, vendido por milhares de artistas que têm trabalhos meus. Mas é assim, eu convivo o tempo todo com Eu tenho uma imagem disso que eu fiquei muito impressionado. Eu estou em casa, chovia muito, ligo a RJTV, a água caindo no seu prédio, que era um rio nas casas. Você sendo entrevistada, mas você é muito calma, muito serena, tentando entender o que estava acontecendo, que eu acho que nunca tinha acontecido aquilo, que eu acho que o apartamento, o primeiro andar, se eu não me engano, alagou. O seu era logo depois? Era o segundo. Mas eu já tinha passado por uma enchente que eu perdi tudo na Gávea. Na Gávea? Eu morava num térreo, um quintal, e aí teve uma chuva, foi na sequência do assassinato do Luiz Antônio. Ele foi assassinado em dezembro. Em fevereiro, eu voltando de umas férias para minha cabeça voltar ao normal, que não voltou tão ao normal. E aí começa uma chuva. A clínica São Vicente, o muro da clínica cai com a chuva. Você estava em casa? Eu tinha chegado na noite anterior, estava tomando café da manhã. Começa a chuva, meus vizinhos. A Ana Beatriz morava no andar de cima, foi minha vizinha, a Aninha, muitos anos. Só que ela não estava, nessa época não era ela que morava em cima de mim, mas só tinham pessoas que moravam sozinhas, era um prédio famoso lá da Duque Estrada, muitos artistas moraram lá. Começaram a ligar para mim, falou, na Lu, a chuva está muito forte, nessa época eu tinha carro, os carros estão começando a mexer, eu vou descer, vou amarrar com um cabo de aço. Não deu outra, em 10 minutos o muro caiu, entupiu todos os ralos, a água começou a subir, o meu era térreo.
E você perdeu tudo? Que loucura. Fafi passou dias limpando sapato meu com Fafi. barro para ver o que eu podia salvar, porque entrou terra dentro do meu apartamento. A água foi subindo, subiu até aqui. Eu ligava para São Paulo para falar com a minha família, dizendo, meu, não sei o que está acontecendo, eu estou com água até a cintura, minha casa está inundada. Ninguém podia fazer nada. Não, Marieta foi me salvar. Marieta com a Lelê chegaram tipo 6 da tarde, a rua inteira com barro, os carros todos entraram dentro de uma casa, todos os apartamentos do térreo, todo mundo perdeu tudo. A gente ficou sem luz durante 15 dias. Eu tirava terra de dentro da... 1980 e pouco? É. E aquela chuvarada agora recente? Essa tem 7 anos. 7 anos. Então, quando eu fui para lá, eu falei, gente, eu vou morar lugar num lugar seguro, alto. Que loucura. Não vai, da rua não pode subir, vem de trás, veio da montanha. Que loucura. O duto foi entupido com um corte de árvores que ninguém limpou lá em cima da montanha. Entope aquilo, o rio vem lá de cima e vira aquela cachoeira na sua escada. Aí arrebenta e entra por dentro do prédio. Atravessou o prédio, 2 metros de altura de água. E eu lá dentro com 4 pessoas do prédio só. Que coisa séria. A gente foi só o pessoal da Você comunidade. ainda mora lá? Não, aí eu saí de lá porque eu fiquei grilada. Eu falei, toda vez que chover, eu aí amava é a memória, aquele... né? E a memória que vem. Aí todo mundo falou, agora eu moro no bairro ainda. Só que agora eu moro num condomínio, no fundo do condomínio. Não tem montanha e nem da rua. Você estudou geograficamente muito bem tudo, né? Dessa outra vez também. Eu não podia imaginar que da montanha ia vir isso, né? E hoje o ateliê é na sua casa. E, por exemplo, alguém que queira, que esteja nos assistindo, você gostaria de conhecer o ateliê, a obra da Ana Lu. Existe isso? Existe. A pessoa pode ir lá? Pode. Eu quero fazer isso. O ateliê, pode visitar e conhecer sua obra. Sim. Eu gostei disso. Pode fazer encomenda. Você faz isso? Faço. Faz ou isso. compra já. Agora eu vou até abrir uma página no Você dá Instagram. aula de arte plástica? Já fiz algumas aulas, já dei algumas aulas. Dei uma vez no Poeirinha, nem era Poeirinha ainda. Só tinham comprado e tinham feito uma pequena obra. E ali eu fiz uma oficina da Haddad figurino de papel, que foi uma delícia, que durou 4 semanas. Você faz figurino também, né? Faço. Mas mais agora... cenário, né? Mais cenário. Não. Você gosta dos dois? Eu gosto dos dois. Eu gosto muito de fazer figurino, mas também, figurino também é uma coisa agora muito especial. Eu só pego o projeto... Se você acreditar no projeto. Que tiver a ver com a minha linguagem. Entendeu? A sua linguagem tem uma definição? Todo mundo que conhece o meu trabalho. Você pode definir para mim? O meu trabalho... Assim, você tem alguma... Você define essa linguagem de alguma maneira... Clara ou não? É uma coisa que visual, que bate o olho. Uma coisa visual. É uma coisa... E como é que você visualiza... Eu fiquei muito impressionado com o sucesso da exposição da Beatriz Milhazes na casa do Roberto Marinho, né? Lindíssima. Lindíssimo. E é lindo ver o público do Rio de Janeiro fazer fila para ver uma exposição. Isso foi maravilhoso. Não é incrível? Ela é muito popular, né? Muito popular. É um barato você ver as pessoas realmente ficarem em fila para ver uma exposição. Sim. Né? Que nem eu falo quando eu vou à Bienal, quando eu fui lançar meu livro. É uma emoção ver uma Bienal com aquela criançada toda querendo ler. E eu acredito que deu um prazer para você. E acho que a gente vive um bom momento mundial da nossa arte plástica. Ou eu estou errado? Não, está certíssimo. Nós temos um reconhecimento hoje maior. Né? Que temos muita gente. Muita gente. Muita gente. A arte popular brasileira também, um reconhecimento maior como uma arte incrível que a gente tem, porque a gente tem artistas maravilhosos nesse país. Maravilhosos. Né? A arte das comunidades. Olha, a arte que mais me emociona nesse momento é a arte negra. Sabe, são esses artistas... Arte da periferia, que vem da periferia. Esses artistas que estão, e já estão fora do Brasil também, porque tem uma arte deslumbrante, né? Que vai forte, desde os grafiteiros a tudo, né? Os pintores, escultores, tudo. Eu tenho visto muitas exposições no Marco, tem uma curadoria excepcional, extraordinária, com artistas incríveis. E ali você vê a quantidade de gente maravilhosa. E você acha que o mundo está de olho pra gente, cada vez mais? Eu acho que sim. Sim. O Rio de Janeiro em relação a São Paulo, você acha que tem alguma diferença de mercado de arte plástica? Porque tem uma lenda que São Paulo... São Paulo é maior, né? É maior? São Paulo é maior. Mais importante? Sim. Nós temos aqui também, né? A gente tem os museus maravilhosos, mas é que São Paulo tem uma força cultural muito grande, né? O poder econômico deve pesar muito, né? Pesa, né? Eu estive em Miami em 2000, fui fazer um show com a Marília Pera e eu conheci o Romero Brito.
Eu estava passeando com a Marília, entrei na galeria dele, por acaso ele estava, e ele acabou ficando amigo, ele acabou querendo fazer um retrato da Marília, mandou de presente, me deu um quadro dele. E quando eu o conheci, de verdade, eu fiquei muito maravilhado com o poder econômico que ele conseguiu desenvolver. Né? Ele me contou que ele pintava na rua, acho que o Arnold Schwarzenegger foi o primeiro a reconhecer um quadro dele, e ele chegou num patamar mundial e comercial muito impressionante. Existe um preconceito monstruoso hoje contra em relação à arte deles, que ele é extremamente comercial, que ele não faz arte. Você sendo essa artista plástica maravilhosa que você é, independente da atriz, como é que você visualiza isso? Você reconhece o mérito? Você acha que é isso que um artista pode atender de uma maneira no mercado, o outro de outra? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Acho, como no teatro, tem espaço para todo mundo, para todo tipo de peça. Né? Se a gente ficar com uma coisa só assim... Mas você acha que ele sofre um preconceito da categoria? Tem preconceito por uma arte vendida. Uma arte menor, né? Achou ali uma fórmula de ganhar dinheiro. Tudo bem, gente. Eu acho que cada um tem o seu caminho. Eu acho também. E eu não vou criticar. Eu acho que a gente tem que reconhecer que o business dele deu muito certo, né? Sim. E você tem sonhos ainda, como artista plástica, de fazer coisas... Bom, a gente se parar de sonhar já era. O tempo todo. Mas você tem assim, Marcos, meu sonho era fazer uma exposição assim, num lugar assim? Você tem algum projeto? Não tenho. Olha, quando eu comecei a fazer as fotos do Jardim Botânico, quando eu me mudei para o Horto, eu me mudei para um apartamento, um prédio chamado Primavera. Eu saí de Santa Teresa, que foi uma época muito difícil minha. Eu morei 7 anos em Santa Teresa e foi uma época que eu também fiquei afastada como atriz. Foi quando você fez aquele ato, né? Depois que o Luiz morreu, eu ainda fiz 2 peças com o Miguel Falabella. E aí me deu um desencanto absurdo com tudo. Com a vida? Com tudo. Com tudo. Com tudo. E aí eu dei uma afastada. E também meu pai adoeceu nessa época. Meu pai teve um câncer, que em 6 meses ele foi embora. E aí eu quis ficar com ele. Como eu saí de casa com 20 anos, eu vim para o Rio de Janeiro. Na verdade, depois dessa história das 3 irmãs, a gente ainda fez o Festival Mundial de Teatro em Nancy, com o Casamento Pequeno Burguês. Meu pai patrocinou 21 passagens para levar o meu grupo, porque ele me viu triste. Seus pais foram muito incríveis, Meus pais foram maravilhosos. Foram. Incríveis. Raros. Raríssimo. Meu pai fez uma feijoada, a mamãe fez uma feijoada para o grupo todo, levou todo mundo para o aeroporto, embarcou todo mundo e foi 21 jovens, livres, soltos na Europa, representando o Brasil com o maior orgulho. Uma peça que estourou no festival, a gente rodou a Europa em vários festivais. Nós ficamos 4 meses rodando a Europa, aí tivemos um acidente e tivemos que voltar. Aí tudo em português, quando vocês fizeram? Tudo em português. Tudo em português. E como todo mundo conhece Brecht na Europa, sim, então, até na Alemanha... Sim. E tinham legendas? São legendas? Não. Não. Que agora os festivais todos têm legenda. Não tinha, na época não tinha legenda. Mas as pessoas todas conheciam a história do Casamento Pequeno Burguês. E vocês voltaram com o acidente de quem? De carro. Nós tivemos eu estava dentro do carro, numa Kombi, com um cenário e 6 pessoas do nosso grupo dentro do carro. E tivemos um acidente em Finale Ligure, na Itália. E aí eu quebrei a perna, o Luiz partiu a orelha, o outro quebrou o braço. Nada tão grave. Nada tão grave, mas tivemos que parar. Sim. Aí metade do grupo ficou e metade voltou. E meu pai ainda teve que pagar a diferença. Enfim, nós tivemos que fazer leilão em São Paulo para pagar a dívida com meu pai, para honrar também aquilo. Sim. Então, vários artistas plásticos se mobilizaram, fizemos um leilão para poder pagar uma parte do dinheiro para o papai, né? Porque tinha sido incrível. Isso foi em 73. Em janeiro, dia 4 de janeiro de 74, eu pego meu jipe e venho para o Rio de Janeiro para filmar a Sontina das Américas, do Luiz Rosenberg, que me conheceu em Paris e me convidou para ser a protagonista desse filme. E eu nunca mais voltei para São Paulo. Se apaixonou pelo Rio? Engraçado que eu acho que você tem a alma paulista mesmo. Eu não programei nada. Eu não pensei que eu ia morar no Rio. Você sempre foi assim? Deixa a vida me levar? As coisas foram acontecendo? Eu sempre quis ser livre. Desde pequenininha. Minha mãe falava, que eu falava tanto isso, que quando eu tinha 5 anos, ela fez uma malinha, mandou eu despedir da babá, de todo mundo, pegou minhas roupas, disse que meu olho era desse tamanho. Falou que quer ir embora, né? Daqui fez a malinha, educação da época. Abriu o portão e falou, pode ir, vai embora.
Aí eu fui até a pracinha e aí abri um berreiro, eles me trouxeram de volta. E seus Mas pais eram muito curiosos. Eu fui uma Maravilha. menina que sempre quis ir embora. Isso é uma ser peça, livre. né, Ana Lu? Você podia falar sobre isso. Não Que queria lindo casar, isso. não queria ter filhos. Você sempre teve essa convicção desde criança? Desde criança. Eu não vou casar e não vou ter filhos. E aí, isso eu falava quando criança, entendeu? Por várias questões familiares, porque a minha família foi muito generosa comigo, maravilhosa, abriu portas para mim, né? Me ajudou seus verdadeiros muito. patrocinadores. Mas eu também tive uma infância muito perturbada ali na minha casa. Entendi. Sabe, com morte, da minha prima irmã, com 7 anos. Aí minha mãe começa a receber entidades. E isso me assustou muito quando era criança. Então, eu tenho um sentimento de orfandade, apesar de não ter sido órfã, com 6 anos, porque você perde aquela mãe que você conhece. Você começa a ver uma mãe Mas ela, que você não quando recebia as conhece. entidades, era uma coisa sistemática? Quando ela bebia, ela recebia essa tá. prima, essa menina. E aí você viu uma outra mulher? Assustadora. A gente Entendi. tinha muito medo. Entendi. E isso foi até eu Então ter isso 15 foi anos. sequelando de uma certa maneira. Me sequelou. De uma certa maneira. Emocionalmente me sequelou bastante. Você faz análise? Fiz 20 anos de análise. E resolveu isso na análise? A gente vai entendendo melhor, vai aprendendo a lidar mais com sentimentos, né? E você estava falando do seu pai, você foi cuidar dele, você parou para cuidar dele. Aí eu parei. Aí eu recusei novela. Porque Tinha você vinha personagem. numa sequência boa, Tava né? ótima. Tava ótima. Tava ótima. Mas a carreira, você se desiludiu com a carreira também ou mais com a vida pela morte do Luiz Antônio? Pela morte do Luiz. Que foi muito... Ele foi assassinado por um uma garoto coisa- de programa, não foi? Foi uma coisa Eu me lembro- horrorosa, uma coisa pavorosa. Ipanema, se eu não me engano. Né? uma Estava na coisa- praia, eu lembro que eu era garoto e isso... Véspera foi de Natal. Então, sempre esse mês de Natal, para mim, é muito triste. Entendi. Porque- E vocês eram muito colados, né? Foi a primeira grande paixão na minha vida foi o Luiz. A gente queria ter o nosso grupo, fazer teatro, formar a nossa tribo. A gente sonhava muito que o teatro ia transformar o mundo. A gente estudava muito, a gente se escrevia muito um para o outro, lia muito. Você tem essa comunicação com ele toda guardada ainda? Tenho as cartas cartas. todas. Uma boa parte eu doei lá para Araraquara, da correspondência dele com outras pessoas, porque quando ele foi assassinado, a irmã dele me deu tudo, essa parte, que ficou 10 anos com a minha psicanalista, que eu não tinha coragem de abrir, só fui abrir 10 anos depois, quando foram fazer um livro e quando fizeram lá esse Instituto do Luiz Antônio em Araraquara. E você descobriu muita coisa depois que leu? Não, Você surpreendeu com alguma escrita que não, de algo que ele não tenha te dito? Não, tudo estava dito, mas era difícil lidar com aquilo ali, né? Eu imagino. Muito Eu imagino. difícil. E no primeiro dia que eu abri aquilo ali, quando a pessoa foi embora e eu fui acompanhar, eu tinha uma pilha de revistas assim, enfiada num cantinho assim, do lado de uma estante. Quando eu passei por aquilo, aquela pilha caiu em cima de mim. Aí eu falei, Luiz, está tudo certo. Está tudo ok agora. Aconteceu 2 vezes quando eu abri a mala, porque eu abri 2 vezes para 2 pessoas diferentes que escreveram E livros. as 2 vezes a pilha caiu? Caiu. Acredito. Eu acredito muito, porque eu estava mexendo numa história que Com certeza. nossa, né? Você verbalizou, botou isso no papel, essas histórias todas, ou nunca? Não. Nunca teve vontade de fazer essa escrita? Não. Quando o Luiz morreu, até o Zé achava que eu tinha que ocupar o lugar de viúva e continuar, remontar o casamento, mas não era meu lugar, aquilo não era. Já tinha acontecido muitas histórias, a vida já tinha se estendido. E você vai a Paris fazer o quê? Você vai estudar? Eu fui a Paris, meio em honeymoon, com Busa Ferraz, né? E vocês tiveram uma companhia. Aí nós passamos... Vocês namoraram um tempo, né? Nós ficamos 5 anos 5 juntos anos. E fundamos a companhia, a grande companhia tragicômica Jaz o Coração. Você sempre empreendendo, né? Sempre empreendendo. Eu sempre com tive seus muita parceiros. vontade de grupo. Eu estudando a tua carreira, foi tão interessante, porque eu conheci uma outra Ana Lu. A Ana Lu que eu tenho, até vou falar, é referência, eu adolescente, a peça do Naum. Com a Marieta, A Aurora da Minha Vida. Eu acho que eu vi umas 15 vezes no Teatro Arena. Eu era fã de carteirinha. Eu me ligo você ali, você, Estela Freitas, ali que eu me ligo você. Mas
Quando essa história Você anterior. tem muita coisa antes. Sim. E agora entendo muito mais você realmente. E assim, e uma história com os grandes pensadores do teatro. Sim, foram os meus professores. Você tem eu estudando, eu até numerei aqui, que depois eu quero que você fale um pouquinho de cada um, porque você passou pelos todos os grandes mestres que construíram o teatro brasileiro. E todos eles me ensinaram muito, né? Muito. Então a minha escola, a minha formação é da vida. E o Zé falava, teatro a gente aprende fazendo. Aprende fazendo. Né? Porque tem uma parte teórica, tudo que é maravilhosa, tudo, mas a gente na arena, fazendo, né? E aí você vai para Paris de lua de mel com vamos ele. também numa coisa, para passar Ele já fazia tempo. Televisão? Já tinha feito o Rebu, né? Ah, já tinha feito o Rebu. E eu tinha feito já o Casarão. Que é a tua primeira novela na Globo, que é a minha primeira chegada na Globo, E quem te leva para Globo? O Daniel Filho. O Daniel, baseado em quê? Ele me viu fazendo Titos Andrônicos, que foi a segunda montagem do nosso grupo do Pão e Circo. A gente fez o Casamento Pequeno Burguês, o Titos Andrônicos e depois Simbal Marujo. O Daniel me viu fazendo Titos Andrônicos. Eu fazia a personagem da Lavínia, que tem a língua cortada, os pulsos cortados e tudo. E aí ele me chama para fazer o Casarão. E só antes do Casarão, em Paris, você estuda alguma coisa ou não? Paris foi depois, né? Foi depois do Casarão? Foi. Eu você... fiz o Casarão e foi muito difícil para mim fazer o Casarão. Porque nessa época, era a época dos grandes diretores que mandavam lá. O Daniel era o máximo. Imenso, né? Eram outros tempos. Eram outros tempos. Eu era uma jovem vinda de São Paulo, do Teatro Oficina, do meu grupo. Eu era... Livre, irreverente. Então, rebelde, provavelmente. Muito rebelde. Televisão, para mim, era uma coisa... Menor. Era pensamento da época. E na época, eu fui chamada para fazer muita pornochanchada. Quando cheguei no Rio, eu recusava todas. Ainda bem, né? Não queria fazer nada. Nada contra, mas não era... Mas não era tudo eu não me via ali, né? Vou para a televisão e aí foi difícil porque o Daniel foi muito cruel comigo nessa época. Muito intransigente? Muito. Era uma época que os diretores eram deuses, né? Eu lembro, eu falando com a Rosinha outro dia, eu lembro quando eu fui renovar o contrato dela, quando eu tinha 24 anos, quando eu sofri o primeiro bullying na TV Globo, do Mário Lúcio Vaz, que ele fala, você é muito jovem para fazer um contrato. E a Rosinha, mas ele trabalha desde 17. Eu lembro quando a gente saía naquele andar, onde ficavam todos os poderosos, né? Boni, a gente passava mal, assim, tinha taquicardia. Sim. Porque eles eram deuses pra gente. Era uma loucura. Aí começou a implicar com tudo em mim. Era o jeito a minha roupa que eu ia para gravar, o meu cabelo, a minha voz. Aí a primeira vez que eu vou gravar, ele pega o microfone. E isso ele tendo te escolhido. Ele que me escolheu. Ele que me escolheu. E era para fazer os dois personagens. Fiz a menina e depois eu fiz a personagem mais velha, tísica. Tinha que botar uma prótese no dente para ficar com os dentes assim, para ficar... Era a época do Poderoso Chefão que usava aquela. Então a gente usou isso. Eu e o ator português, nós dois que fazíamos a dupla, né? Então, primeira cena que eu vou gravar lá no estúdio, né? Primeira vez, aí ele pegou o microfone e falou, vê a merda de cena que você fez. Eu quero que você venha aqui no estúdio para ver. Se eu não tivesse visto você em cena, eu jamais pensaria que você é uma atriz. Aí isso acabou comigo. E você fez a novela inteira? Eu fiz a novela inteira chorando. Eu saía de lá, chorava, que nem uma desesperada, voltava para casa, falava, meu Deus, amanhã eu tenho que gravar de novo. Eu vou ter que acertar, porque eu não quero que ele me chame a atenção novamente, na frente de todo mundo. Uma situação dessa traumatiza. Totalmente. Eu saí de lá, eu fiquei 10 anos sem fazer novela na Globo. Porque eu dei entrevistas também. Falando sobre isso? Não falando sobre isso, mas falando... Eu só estou falando sobre isso porque depois o Daniel... Resolveu com anos depois, muitos anos depois, no Bar Cilada, ele veio, sentou do meu lado, pediu desculpas. Ele reconheceu que ele foi muito duro e cruel comigo. Ele lembrava? Não tem como não lembrar. E me convidou para fazer Confissões de Adolescentes. A série que é uma graça. E aí eu adorei. Então aí paz total. Não, aí a gente ficou na boa. Mas se fizer biografia, essas histórias têm que estar, porque essas histórias são ótimas, né? não pode não estar. Pois é. Isso contribuiu para a tua parada?
Na televisão? Aqueles 7 anos de ato que você teve? Os 7 anos foi depois. Então, mas contribuiu também ou não? Não. Porque isso parei 10 anos. Eu voltei para fazer Mico Preto na Globo. Já tinha feito Olho por Olho na Manchete. Manchete, com Ari dirigindo. Eu volto 10 anos depois para fazer o Mico Preto, né? Nesses 10 anos eu fiquei fazendo teatro e aí é que eu volto a trabalhar com Naum. Quer dizer, eu fui para Paris com o Busa, depois dessa novela. E lá ficamos 1 ano para estudar, para ver muito cinema. O Busa gostava muito de cinema, e eu também. Então, a gente vivia... E tinha um grupo lá estudando. Você e os grupos. O Lecoque, que era a Estela Miranda, e o Mário Borges. Eles moravam lá? Estavam morando lá, fazendo o curso do Lecoque. E aí eu já era amiga com o Mário. Surge em Paris. Não, o Mário já tinha me visto desde a adolescência, com o Naum. Ele já era meu fã. Mas a gente não era amigo, entendeu? Ele viu o Casamento Pequeno Burguês e tudo. Aí ele vai para estudar lá, quando eu vou com o Busa, aí a gente tem um grupo de amigos que estão lá. E aí a gente fazia as coisas juntos. Então, a gente viajou muito, ia para Londres, ia para Alemanha, ia ver teatro, conhecer. Que coisa enriquecedora. Foi maravilhoso, e tinha dinheiro, porque era filho de armador, né, o Busa. Então, eu fui lá... Financiou a viagem minha ainda. Fase rica. A gente podia fazer as coisas, porque tinha gente bancando a gente, entendeu? Então, isso foi a maior herança que o Busa me deixou. E que pena que ele partiu tão cedo. Né? Pena. Você manteve uma relação de amizade com ele? Durante um bom tempo a gente... Vocês chegaram a morar juntos? Sim. Então foi casada mesmo? Fui, durante 5 anos, Vocês trabalharam juntos? Trabalhamos juntos, fundamos a nossa companhia com o Mário, vem para o Brasil e se estreia como ator no Policarpo Quaresma, que foi o primeiro trabalho que a gente fez na nossa companhia, né? E eu fazia tudo, papel de carta, tudo timbrado, tudo com desenho meu, cenário figurino meu, tanto do Policarpo quanto do Mistério Bufo, dos 2 trabalhos que nós fizemos. Que bonito. Ele dirigia também? Ele dirigia. Ele era diretor também, Ele queria ser diretor, então, assim, vamos fundar a companhia? Porque agora você começa a dirigir, eu já fazia cenário figurino. E a gente funda uma companhia. Juntou com tudo. E aí, quando termina... Essa companhia é a Companhia Jazz? A companhia, grande companhia tragicômica, Jaz o Coração. Jaz o Coração. E aí, quando eu separo do Busa, o Naum volta. Que foi a suas fases com ela. E como é que ele volta? Quem procurou quem? A Marieta e o Chico tinham os Saltimbancos. E o Naum estava ligado nos Saltimbancos. O Chico e Marieta conheceram o Naum nessa época. Marieta já conhecia essa ladainha toda, que Marieta é minha irmã. Mas da onde? Onde é da Marieta? A Marieta entra no Casamento Pequeno Burguês. Aqui. Lá atrás. Quando eu vim para o Rio. Quando eu vim para o Rio, eu filmei, né? Eu filmei com o Rosenberg. Depois eu fiz o Joaquim Pedro de Andrade, Guerra Conjugal, O Homem do Pau-Brasil. Aí eu consegui uns produtores de cinema. Falaram, traz o Casamento do Pequeno Burguês para o Rio de Janeiro que a gente vai produzir. Falei com o Luiz, a gente vem com o nosso grupo para o Rio de Janeiro. E Marieta entra no lugar de Darlene Glória, que sai 15 dias antes da peça estrear. Ela estava envolvida com uma coisa de religião, saiu. E aí, Luiz, que já era fã de Marieta, porque Marieta tinha feito Roda Viva, né? Que foi censurado, né? Em São Paulo, e era fã, ele falou, vamos chamar a Marieta. E aí fui eu e Luiz convidar a Marieta para fazer. Aí deu match no primeiro... virou minha irmã. E ela é adorável, minha amiga do coração. Ela é adorável. Minha família, me abraçou. Para mim, ela é tudo. E ela que reaproximou você? Então, aí ela reaproximou. Ela falou, nós vamos para São Paulo ver a peça que o Naum está fazendo com viola. Você e Chico. Ele não vai ter como virar a cara para... Vamos juntas. Eu morrendo de medo, porque eu nunca mais tinha falado com o Naum. 10 anos. 10 anos. E ali a gente se reencontra. E aí, quando eu volto para o Rio, o Naum vem, ele me pega um texto do... No Natal a gente vem te buscar. Eu no meu Jeep, ele fala, eu tô louco para trazer essa peça. Vamos mostrar para Marieta. Quem sabe ela produz. Eu falei, me dá esse texto que eu vou levar para ela ler. E aí começou
a grande amizade de Naum com Marieta, que virou também uma amizade profunda. Começa aí. Começa e você, aí. de uma certa maneira... Fiz a ligação. fez A vida é muito louca, né? Que interessante. É Luiz com Marieta também, E vocês né? fizeram Natal, Aurora e Um beijo, um e abraço. aperto de mão. Um beijo, um abraço. Que aperto foi de mão. tudo Foram 10 sucesso, anos. né? Tudo sucesso. O maior sucesso é a Aurora? Foi, mas no Natal a gente vem te buscar também, foi um grande sucesso. E depois acho que eu vi com Lucélia Santos e mais alguém. Nós ficamos Lucélia e Laura. 1 ano e 2 meses e a Aurora 2 anos e meio. Não, e você e a Marieta tem uma química no palco imensa, né? E a gente sente essa energia dessa amizade entre vocês. Você acha que dessas 3, o Aurora é a peça que é o maior clássico? É o maior clássico. É o maior clássico. Foi montado no Brasil inteiro milhares de vezes, né? Qual a última vez que foi montado aqui? Aqui? Eu não me lembro de ter visto recentemente. Eu acho que foi uns um 15 musical, anos. não era vivo ainda, né? Era musical. Depois a Luísa Thierry também montou, teve uma montagem com a Luísa Thierry. Não vi. E é uma montagem que sempre pode ser feita, né? Sempre, né? É um clássico que pode ser feito. É uma maravilha. É uma escola para atores, porque a gente fazia todos os personagens, fazia professora, velho, criança, criancinha, adolescente, era uma farra. Eu estudando a tua vida, eu ri com uma coisa que eu falei, você posou nua pra revista Ele e Ela. Menino, foi. Eu falei, eu não conheço essa Ana Lua. Olha o título era da época revista. Época que você tava livre e rebelde. Eu era casada com Busa nessa época. Já era casada com Busa. Foi quando a gente estreou o Policarpo Quaresma. Gente. Foi. Eu consegui comprar uma máquina de costura. Não foi um apartamento. Agora, onde eu poderia ter comprado alguma coisa, mas eu recusei, foi quando eu fiz a Musa da Constituinte. A abertura da Constituinte para a Globo. A Dileia Frades me convidou. E foi a minha fase Isadora Duncan, porque ela queria uma Isadora Duncan dançando no Planalto. Nós fomos para Brasília, eu vestida de Isadora Duncan. Que lindo, com aqueles tecidos voando. E aí, vai, Ana Lu. Que lindo. E aí eu dançava no Planalto com aqueles tecidos, com a bandeira do Brasil, eu me enrolava na bandeira do Brasil. Isso era usado para onde? Foi na abertura de um programa da Constituinte para a Globo. Eu não me lembro, não tinha visto. E foi usado durante pouquíssimo tempo, que depois entrou a abertura, aquela abertura mais tradicional. Como era o nome do cara que fazia todas as... Ranzônia. Que era aquela outro tipo, porque a nossa era muito incrível. Era muito incrível. E a Playboy te convidou por causa disso? E aí veio um cara de São Paulo para me convidar para posar como musa da Constituinte. Eu falei, eu não posso fazer isso. Era o Juca Kfouri na época já ou não? Eu não me lembro, nós fomos num almoço no Guimas de horas. Ele tentando me convencer de tudo quanto era jeito. Mas quando você fez o ensaio para ele, ela era assim, ela tinha muito glamour? Eu não lembrava. Era lindo. Mas fotógrafos importantes? Era uma fotógrafa, Isabel, esqueci o nome dela agora. Isabel era de moda, uma fotógrafa super importante, amiga nossa. A Rita Murtinho fez o figurino e foi na fazenda da Calma Murtinho. Foi lá que a gente fez. E não era não era nu, era só peitinho. Tá. Não era como a Playboy fazia. Não. Tá. Então, eram fotos... então muito tranquilo. Era tranquilo. Para quem passou pela mão da Celso, você tirou de letra, né? Foi era tranquilo, era bonito. Quem faz a sua retomada, depois dessa parada tua? Quem é que faz você voltar? Depois... Quando a parada do teu pai, você foi cuidar do teu pai. Recusou trabalhar com o Wolf Maia. Era mulher do Wolf Maia na novela. Recusei novela, personagem que tinha sido escrito para mim na Record. Ninguém se conformava. E você tinha perdido o prazer mesmo? Nessa época eu falei, gente, eu vou me despedir do meu pai. Teu pai então pesou para essa parada? Eu deixei de fazer o papel na Pérola, que o Mauro Rasa escreveu para mim. Que era da Vera que ela fez? É mesmo? Eu comecei a ensaiar com a Vera, era para estrear em setembro. Meu pai é diagnosticado em dezembro. Se a gente tivesse estreado antes, eu teria feito Pérola, teria feito esse grande sucesso. Não estreou porque a gente teve problema de produção, não sei o quê. No que deu dezembro, meu pai é diagnosticado, o Drauzio dá 6 meses de vida para ele, no máximo. Ele não tinha plano de saúde, eu tive que ir para São Paulo. O Nanini me ajudou muito, o Drauzio foi incrível, enfim, para eu ajudar meu pai a ter o mínimo sofrimento possível. E eu queria estar disponível para despedir dele, porque como eu fui embora
muito nova e não voltei nunca mais. Você quis recuperar um tempo que perdeu da convivência. Com eles que foram tão bacanas comigo, sim, né? Sim. Então eu recusei isso. Isso para mim, isso foi muito forte, porque depois para voltar você não volta. Então né? você também não se arrependeu de ter recusado? Não, gente, eu não me arrependi. Arrependeu. Eu faria de novo isso. Até porque quando você voltou, você ainda já começou a fazer muita coisa, né? Parece que você foi redescoberta. Não, mas aí só depois de anos, né? Foram 10 anos. Não, mas depois desses 10 anos, quando você retoma, você não para. Não. Você foi redescoberta. Mas foi muito difícil a volta. Foi? Foi. Muito difícil. Muito difícil. Para televisão, então, eu fiz umas 3 vezes testes. Aceitei fazer participações de abrir a porta. Para poder ser vista de novo. Para poder ganhar um dinheiro, porque eu fiquei sem trabalho. Eu vivo do meu trabalho. Você não tinha nenhum tipo de renda? Não, eu achei que tua família tivesse deixado alguma coisa para você. Não. Então foram momentos muito difíceis. Mas muito difíceis, sabe? E até que chegou um momento que eu falei, não vou mais aceitar fazer participação, porque eu topei por muito pouco, porque eu precisava, e depois você fica com aquele dinheiro taxado ali. E a artista plástica você botou numa caixinha? Não, aí que eu comecei a fazer as exposições. Aí que você potencializou. Comecei a fazer as exposições, fiz várias exposições na Casa de Cultura Laura Alvim, né, no Passo, no CCBB. Eu entrei para a turma de artes plásticas, a minha roda começou a ser uma turma de artistas plásticos. Você foi criando um network e fazendo cenografia, fiz para o Wilker, fiz para o Nanini, fui fazendo, né? Fiz para o Miguel Falabella, esqueci o nome. Mas, enfim, fui fazendo cenografias e tentando voltar. Porque acharam, agora ela é artista plástica, agora é cenógrafa, não quer mais ser atriz. Criou-se esse mito. Ou você não pode ser as duas coisas. O Brasil tem uma dificuldade enorme de aceitar que a pessoa faça várias coisas. A diversidade de que a gente claro. Ainda bem que os jovens agora são múltiplos. Todos eles fazem isso, é isso que a gente tem que fazer. As atrizes que cantavam no passado, coitado, Lucinha, Zezé, Tânia Alves, não pode ser cantora, era uma loucura. É uma loucura, mas ainda bem que isso agora mudou, né? Os jovens fazem tudo e é isso aí, nós somos múltiplos. Hoje nós somos 360, tem que ser. Como eu estou aqui, sou empresário, cada um fui produtor, cada um faz uma coisa. Aí quem me resgata foi o Nanini Nando, o Felipe Hirsch, para fazer A Morte do Caixeiro Viajante. Aí é que eu volto para o teatro. Com quem fazendo? Eu fazia o Nanini fazendo eu vi a montagem com acho que o Paulo Tran. E aí era o Nanini, a montagem do Felipe Hirsch, direção do Felipe Hirsch. Com a Juliana Carneiro. Né? Era um elenco Milani. Então ali você considera que é a tua retomada? A minha retomada. Foi quando eu volto. E aí você engrena. E aí eu engreno. Eu fiquei muito encantado com as crianças. Eu amo essa peça, né? E a sua química com o Mário e com a Estela faz toda a diferença. É difícil a gente visualizar aquele espetáculo até com outros atores. Sim. Porque parece que vocês têm aquela amizade da vida. E que somos amigos da vida. A gente sente aquilo nos personagens. Como é que foi o processo da escolha? Foi um projeto do Mário, se eu não me engano. Então, o Mário me viu fazendo nada com a Clarice Derzia, a direção do Gilberto Gavronski. E aí ele falou... Está na hora, você está num ponto que a gente tem que montar um trabalho. Nós temos que comemorar a nossa amizade de 40 e tantos anos. Eu vou produzir. Ele estava com um dinheiro na época, que saiu lá um dinheiro da família dele. Ele não tem herdeiros, não tem filhos. Ele falou, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir. Vamos procurar um texto. Eu estava fazendo Tom na Fazenda, no Poeirinha. Que você fez a primeira montagem, né? Eu substituí a Kelsey. Você fez depois da Kelsey? Eu fiz depois da Kelsey. Eu vi com a Denise Del Vecchio. Que foi a última que é a última, agora, né? Fazendo. A Kelsey foi a primeira, a que criou. Eu achei que era você. Não. E aí eu estou fazendo nada, o Rodrigo Portela, que eu não conhecia, me liga dizendo, eu estou te convidando. Aí eu falei, claro que eu vou, mas é lógico que eu vou. E aí, em um mês, eu ensaiei e estreiei no Poeirinha. Para mim, essa é outra grande mudança como atriz. O meu contato com o Rodrigo Portela, para mim, é um marco. Por quê? Porque é um diretor que me fez dar um giro como atriz, sabe? Em que nível? É muito sutil. É muito sutil. Mas tem alguma coisa que ele tem agregado no seu processo de interpretação? Tem. Tem? Saberia exemplificar? Eu tinha que fazer uma cena ali no Tom na Fazenda
que eu tinha que estar muito... Eu sempre busquei muito aqui agora, desde o Zé Celso e com a Miradade, sempre a coisa da presença cênica e da escuta, né? Mas eu tinha que chegar num ponto de emoção em que, que não é chorar, é fazer o público chorar. Eu não. É conseguir dizer aquilo de uma maneira em que a emoção está aqui amarrada, que isso também eu levei para as crianças, né? E ele veio com muita delicadeza, devagarzinho, que é o jeito do Rodrigo dirigir, aqui. Eu estava ajoelhada para fazer a cena, ele só foi me falando algumas coisas e aquilo eu fui falando o texto e eu fui chegando naquele lugar que eu tinha que chegar. Que bonito. E eu fiquei muito impressionada como ele é jovem. Ele é jovem, mas ele tem um talento impressionante. Eu saí do Teatro Carlos Gomes com o espetáculo do Grupo Galpão da Cegueira. Lindo, né? Lindo, lindo. Uma catarse aquilo. Uma catarse. Aí eu estava fazendo o Tom na Fazenda e o Kiko Mascarenhas estava no Poeira com o... o monólogo dele? Era um trabalho... Não, eu estou querendo lembrar, agora a gente esquece nome. O nome do tradutor da peça das crianças é o... gente, daqui a pouco eu vou lembrar. Você lembra. A autora é a Lucy Keyword, né? Gente, agora me fugiu o nome dele. Enfim, eu perguntei para ele, que daqui a pouco eu vou lembrar. O Mário está querendo produzir um trabalho. Ele traduz muitos textos ingleses. É um tradutor maravilhoso. E aí eu falei, se tiver alguma peça, você me fala. Ele falou, tem uma peça que está maravilhosa, mas está com uma pessoa, eu não posso te dizer. Mas eu vou procurar outra, eu te mando. Aí no carnaval, né, eu liguei para ele e falei, e aí, a tal pessoa vai ficar com esse texto maravilhoso? Ele falou, não, a pessoa não vai fazer, eu vou te mandar agora. Ele me mandou, eu li. Liguei para o Mário e falei, Mário, achei a peça. Eu acho que a gente tem uma peça maravilhosa aqui na mão. Aí a gente fez as leituras, eu falei, vamos chamar o Rodrigo. Mário, claro, nós vamos chamar o Rodrigo. Só o Rodrigo pode dirigir. E aí a gente fechou o elenco, né? Chamamos a Estela. Perfeito. E fechamos o elenco. Aquele cenário aqui é teu? Não, da peça, das crianças, não. Ah, não? Não, é da Júlia De Castro com o Rodrigo. Eu jurava que era teu. Não, é deles. E essa peça foi encenada lá fora já, antes aqui. E acredito que não com aquele cenário. Nunca. O cenário sempre era uma cozinha. Uma cozinha? Porque a peça se passa numa cozinha, destruída, né? Numa casa destruída, mas uma coisa realista. Todas as cenografias são cenografias realistas. Nossa, mas o Rodrigo então foi mais feliz ainda. Que é o trabalho dele de lidar com a imaginação, né? Mas muito... eu não veria aquela peça dentro de uma cozinha destruída, não. Não, nem a gente. A gente que não queria. A gente queria ir para um caminho como foi o Tom na Fazenda. Porque o Tom na Fazenda, se você vê as montagens, também são cenografias realistas. Também. Então, isso faz parte do conceito do trabalho do Rodrigo. Do Rodrigo. Esse tipo agora que ele dirigiu com a Mila, também é um tapete vermelho com uma cadeira, nada mais. Eu adoro isso. Eu adoro. Fora que ele tem uma iluminação deslumbrante. Porque ele é um iluminador incrível também. Ele que faz a luz? Ele faz muito bem. Ele tem uma luz que pinta, vira uma pintura. É uma beleza a luz do Rodrigo. E é uma assinatura. É difícil você visualizar o trabalho dele sem esse estilo de cenografia e sem esse estilo de luz. Ele é uma assinatura. E as crianças, para nós, foi um mergulho deslumbrante, né, pra gente. Agora, eu acho que as crianças foi um divisor de águas na sua carreira. Foi, porque você ganhou todos os prêmios num ano. E eu acho que o mercado te redescobriu. Eu acho que as pessoas voltaram a botar você na prateleira de grande atriz e definitivamente na posição de atriz. Acho que a artista plástica existe, mas ela não... mas é uma coisa que vai junto. Sim. Né? As crianças, eu tive um retorno maravilhoso mesmo. Quando eu estudo sua carreira, as suas encenações, a sua qualidade de texto que você participou é muito boa. É muito boa. Isso me dá a sensação de que você é uma atriz que tem um conhecimento de dramaturgia muito profundo. Isso foi acidentalmente... Os convites foram chegando, ou você, dentro do olhar artístico, tão cedo que você tendo começado, foi entendendo o que era uma boa dramaturgia? Eu fui sendo chamada. Tudo foi acontecendo por acaso, então? Você não planejou? Não. O único que a gente planejou... Muita sorte. Que sorte.
que eu trabalhei com pessoas Só texto maravilhosas. Você só fez clássicos. Em todas as esferas. A Mira Haddad, nessa retomada, fui trabalhar com a Mira. Que até eu queria agora fazer isso com você. Eu levantei os seus diretores principais, eu queria que você tentasse uma frase, uma palavra, que você me dissesse o que cada diretor remete para você, tá? Pode ser? Pode, vamos ver Então se eu vou acertar, né? Ulisses Cruz. Ulisses Cruz é disciplina. Disciplina. Eduardo Wojcik. Eduardo, uma palavra para dizer. Pode ser um pensamento, uma postura, um método. Um método, pode ser um método também da palavra, uma busca pela palavra certa. Uma busca pela palavra certa. Ivan Sugahara. Sugahara. O Sugahara. O Sugahara eu fiz a peça e tive um acidente, tive que sair um mês depois Jura? da peça. Num salto que eu dava, eu estalei meu joelho, tive que sair de lá de cadeira de rodas e fui substituída. Uau. Mas eu gostei muito de trabalhar com o Ivan pela busca das partituras. As partituras. A Mira Haddad. Ai, a Mira Haddad. Aqui agora. Moacir Góes. Moacir Góes foi também muito raro. Os Justos, né? Eu ainda estava na minha volta, assim. O Moacir é um intelectual. Felipe Rich. Felipe Rich, eu amo também. Felipe Rich, eu acho ele extraordinário, Felipe Rich. Eu acho ele genial. Eu também. Miguel Falabella. Um parceiro adorável, um riso. Você sabe qual é o meu apelido? Não. Toda vez que ele me encontra, você pode contar. Se ele entrar aqui e me ver, ele vai chamar The Devil is a Woman. Ele só me chama de The Devil. Cara dele. É meu apelido. José Wilker. E o Wilker também, que parceiro maravilhoso. Conheci Nova York com ele. Ele foi tão generoso na casa dele. Rico, e a primeira viagem. Aquele homem culto. Para Nova York. Cultíssimo. Que rico isso. Foi. Ele me ofereceu a minha primeira ida a Nova York. Você tem coisas maravilhosas. Naum. Naum, a minha tribo. Aderbal. Aderbal. Nossa, Aderbal, eu deixei o Luiz Antônio, eu ia fazer o musical brasileiro. Esses são os deuses do teatro. Musical brasileiro, que eu adoro. Que arrumaram a minha vida psíquica e emocional, eu ia fazer. Aí Aderbal me chama para fazer Gardel. Eu ia cantar aqui. Teatro Galeria. E aí, era uma personagem maravilhosa, Sasha. Era imperdível, não podia dizer não. Era uma grande personagem. E eu tive que dizer não para o Luiz. Era a minha retomada com o Luiz, depois de anos, para a gente fazer. Você vai fazer cenário, figurino, musical, você vai cantar de novo. Me botou para cantar, aula de canto. Ele ficou tristíssimo porque eu saí e fui fazer a peça com a Aderbal. E aí acontece o assassinato. Ainda bem que eu não estava no... Ainda bem. E nós acabamos estreando no mesmo dia, os dois trabalhos. Ele não me viu fazendo. O Gardel, né, que tinha o Thales Pachacon? Ele não me viu fazendo e eu não vi o musical. Olha, que coincidência, a gente se despediu assim, entendeu? Que coincidência. Foi coisa dos deuses. Mas então, Aderbal fala muito, né? Aderbal conta muita história. Ele é um contador de histórias. Zé Celso? Não, Zé Celso... Sua paixão, né? A liberdade. É o xamã, sabe? É o teatro como terreiro. Lindo. E Ari Kozlov? Ari Kozlov eu fiz Pedra Tragédia. Nosso grande sucesso do Besterol. Eu acabei de ver a montagem dele, adorei. Tá linda aquela montagem, muito interessante. E a Dani Barros. Arrasa. Que atriz, não? Que atriz. Porque Ari é parceiro. Você sabe que o Ari entrou para fazer As Três Irmãs. Eu conheci o Ari quando eu vim fazer As Três Irmãs. Ari Aderbal.
Mentira, o Ari não entrou nas Três Irmãs. Ari foi no Titos Andrônicos que ele entrou na nossa companhia, que eu conheci. O Aderbal é que entrou no lugar do Renato. Como ator? Como ator. Substituiu o Renato depois da briga? Eu conheci Aderbal em cena, fazendo o meu irmão nas Três Irmãs. Eu peguei Aderbal como ator só fazendo acho que o Getúlio. Sim. Né? No museu, bem depois. Não conheci o Aderbal. O Aderbal foi um ator muito atuante no começo da carreira? Eu também não lembro do Aderbal tão atuante. Na minha cabeça, depois Aderbal é totalmente diretor. Diretor já. E aí, quando eu vi Getúlio, eu achava que era mais uma performance que ele estava ali fazendo, mas não era a carreira de ator, Sim, né? Ele era a carreira mais de diretor. É. Você agora protagonizou um filme, Senhoritas. Esse filme. Que foi uma delícia, que já estava na sua vida. Você e a minha amada Tânia Alves, um filme que eu acho muito importante, onde a gente não tem protagonistas hoje em quantidade da terceira idade, né, fazendo cinema. Te deu muito prazer? Muito, um enorme prazer. Foi um dos trabalhos mais difíceis para mim, porque eu tive que me desnudar. Eu estava com 70 anos, eu estou agora com 74, tem 4 anos. Muito bem, diga-se passagem. Eu esqueço que você tem essa idade. Com 70 anos, você é chamada para fazer um filme. Eu nunca fiz cenas de sexo. Nunca. Foi difícil? Foi difícil. Foi um pouco difícil, sabe? Mas eu me preparei antes. Eu vi alguns filmes com atrizes da minha idade, não brasileiras, que a diretora, a Micaela, me deu para ver, em que eu pensei, se essas mulheres fazem, por que eu não vou fazer? Por que eu vou ter vergonha de me expor o meu corpo? Mas você teve vergonha na hora? Não, na hora não. Era uma equipe feminina. Porque hoje a coordenação de toda intimidade, feminina. tem hoje a coordenação de intimidade, e você tem que ter esse cuidado, é lei. Né? E era uma equipe feminina. E eu fui buscar a Ana Lu lá do Oficina, sabe? Porque é importante a gente... Claro, ter referências para você poder se encontrar. A gente tem que perder pudores, né? Falar, bom, meu peito está caído, a minha pele, não sei o quê. Mas a gente está falando sobre isso, e a beleza disso. O filme era sobre isso. E eu não vi o filme, e ficou bonito em cena? Ficou lindo, cuidado, elegante. Tô louco que a Micaela partiu sempre de obras de arte, de pintura. Então, ela tinha um book. Então, a gente fez um trabalho de cena por cena a partir de imagens de pintores, de escultores. No processo de criação? E de tudo, de fotografia, de tudo. Então, aquela cena tinha a imagem numa tela, numa pintura do que ela queria. Que bonito. Era lindo. Então, eu fiquei muito tranquila e confiante. A cena é com Genésio? Genésio, grande parceiro maravilhoso. Eu nunca tinha trabalhado com ele como ator. Um parceiro maravilhoso. Maravilhoso. Estamos juntos aqui. Então, a gente conseguiu... Uma pessoa doce, né? Tranquila, muito tranquila. Grande ator. Chegar nos lugares que a gente tinha que chegar ali, porque era difícil de fazer, né? Porque cinema é difícil. Sim. E a gente não tem mais aquela mobilidade para fazer posições e tudo. Então, a gente se divertia também, né? Porque tinha horas que eu falava, gente, chama o guindaste para me tirar dessa posição, que eu não sei mais sair daqui. Tipo Mas isso. Tinha um coordenador de intimidade no set ou não? Não, então era você e a diretora. Trabalho de você... Tinha um diretor que trabalhou com ela, o Fernando, que era o que trabalhava com a gente, que era uma pessoa extraordinária. Então, tinha algumas cenas, assim, que eu fiz... que eram cenas difíceis. Por exemplo, eu tive que fazer uma cena em que eu atinjo o orgasmo. Que essa personagem nunca tinha gozado, literalmente. Dessa forma, não. Então, era com a câmera aqui em mim, e teria sido uma cena, uma relação com o meu marido, né? Um sexo oral que ele faz, e aí corta só eu aqui e chegar naquele lugar. Não é fácil de fazer. É dificílimo. E aí foi muito lindo que quando eu acabei, ele veio e disse, você fez por todas as mulheres do Brasil. Ah, que bonito. Então, assim, foi a coisa mais linda para um diretor falar para a atriz depois de uma cena dessas. Você tem esse temperamento também no set? Porque você tem uma doçura, você tem uma alegria, você passa uma coisa muito boa, tá? De verdade, você passa uma coisa muito boa pra gente.
Mas e a forma com que você fala, como eu vi você agora falando com a Ana Lúcia, você é sempre muito doce com os seus colegas. Você é assim na vida? Sou. É a sua natureza? É a minha natureza. No seu set também, na sua forma de trabalhar? Ah, sim. Sempre, né? Porque as atrizes têm um temperamento muito diversos. Sim, cada uma né? tem um jeito. Cada uma de tem ser, um jeito, né? Mas sou onça. Não, você é firme, né? Sou onça. Você é firme, você se defende, né? Meu apelido Luiz me chamava de onça pintada. Jura? É, a onça. Então, eu tenho uma turma de São Paulo daquela época. Que engraçado. Que até hoje me chama de onça. Mas a onça tá mais calma hoje? Não, a onça existe. Existe? Né? Eu defendo muito uma ideia. Um pensamento, uma vontade. Defendo. Eu sou feroz também. Feroz. Que é uma defesa da vida, né? Eu tava até mesmo falando... nos trabalhos, eu luto por uma ideia, eu hoje discuto. Eu falo mais do que nunca, mulher no Brasil não é fácil. Primeiro com o nosso feminicídio, que está altíssimo. Terrível. Né? Você, quer queira ou não, você não tem filhos e você não casou, então Sim. você também é a sua própria defesa. Sim. Né? Você não tem ali um secto da tua vida. Então faz você ficar em estado de atenção permanente. É verdade. Eu entendo isso, eu acho muito coerente. E Ana, voltando para a sua carreira de cinema, você fez filmes muito bons, né? Fiz. Romance Empregada, Vai Jogar, com licença, eu vou à luta. Você tem, a tua referência de cinema também é muito boa. Também eu parei, eu adoraria ter feito mais cinema, porque eu fiz muito, aí parou, ninguém nunca mais chamou. E Marieta, sendo a rainha do cinema nacional, vocês sendo tão amigos, por que vocês nunca fizeram um filme juntas? Vai perguntar para os diretores. Porque eu estudando a carreira, eu falo, vocês são tão amigas, com tantas peças juntas. É verdade. Vocês têm que chegar para a Marieta e achar uma ideia. Vocês têm que trabalhar juntas. Né? Porque a Marieta faz um filme melhor que outro, Os diretores chamam, Os diretores chamam. Mas viu que na pandemia eu fiz 6 filmes durante a pandemia com gente que eu nunca vi, diretores jovens. Você super bombou. Eu amei. Você super bombou. E você fez um trabalho que eu adoro, que é uma proposta que tomara que vire uma indústria, que é a série da Netflix, que é uma mínima novela, Pedaço de Mim, que é uma proposta do streaming de apostar em novelas curtas. Né? Graças a Deus, Beleza Fatal agora fez um sucesso imenso, vai ter a 2, com a novela de 40 capítulos. E esse, na verdade, é a indústria que o mercado quer. É que essa não virou ainda uma coisa consistente. Mas é um caminho muito bom, né? Ah, é ótimo. E vamos falar, que texto bom ali, hein? Ali ótimo. Que texto bom da Ângela. Ela foi muito feliz. Eu maratonei os 17 capítulos em 2 dias. Muito bom, muito bom. Adorei. Adorei a experiência. E Maurício, né? Que Lorde, né? Maurício eu conheci fazendo Tapas e Beijos. Pra mim, na televisão, foi a coisa melhor que eu fiz. Você ficou a temporada inteira, né? Não, 2 anos. Muita coisa. Me lembro que era muita coisa. Você tem o drama e a comédia existente em você? Tem preferência? Não, eu gosto dos dois. Eu acho você muito engraçada, tá? Acho você muito engraçada. Eu adoro fazer comédia. Adoro. Ver você mas eu tenho um tipo de humor, né? Eu sou uma atriz que eu... Você é realista. Eu acho que a gente ri da situação que você cria. Você não tem você não carrega na tinta. Você não é caricata. Né? A gente ri da situação que você cria com o teu jeito. Eu senti isso no teu monólogo, senhor diretor. No Senhor Diretor. Né, que eu adorei, e ali eu adoro aquele tipo de humor. A gente não necessariamente você está fazendo graça. Não. Você ri da situação. Da situação. Que é muito mais legal. Sim. É muito difícil fazer monólogo? É um pouco, né? Eu não escolhi nem a Emily. Também não? Não. Achei que era um projeto teu. Não. Foi o Eduardo Votsky que me deu de presente. A Emily. Você acha solitário fazer monólogo? É solitário. Tem atrizes que detestam. Eu não gosto de fazer. Eu não quero mais fazer monólogo. Esse também, senhor diretor, foi ela que me escolheu. Ela que me deu. Tanto ela que Emily me escolheu. Quanto esse? Jurava que tudo isso era ideia tua. Não. Que engraçado. Nossa, mas você tem sorte mesmo. Ai, gente, obrigada. Agradeça aos deuses, hein? Dionísio, Saravá. Porque eu vou te falar, você tem um volume. Se você parar para estudar, eu faço mapas de carreira mesmo, assim. A qualidade que você tem de montagem é imensa. E é difícil todo mundo fazer uma sequência de tantos textos bons. É verdade. É difícil. É difícil. É muito difícil. Eu jurava que isso tudo vinha de você. Não. Que era um movimento teu. Até me perguntar se você produziu ou não. Você nunca produziu pra você? O nada, só nos grupos.
Só lá quando você começou, na verdade. Eu depois não consegui. Foi só nos convites. Foi só nos convites. Nunca tive força para produzir. E morro de inveja das minhas amigas, todas que são produtoras. Eu acho que tem que correr atrás da Marieta, vocês devem ver um filme. Vou falar isso pra Marieta quando eu contar. Adoro ela. Adoro ela, tenho paixão, acho ela educadíssima. Ela é acho linda. Ela uma graça, ela sempre me conta, ela é super maravilhosa. gentil. E eu acho que vocês tinham que pensar nisso, seriamente. Hoje, você, com 74, com a carreira que você construiu, né, com seus sonhos, que sonho você ainda tem? O que está faltando? Não, sempre está faltando muito. Mas tem o desejo. A Ana Lúcia Torres me falou que ela quer fazer uma dona de bordel. Você Acertou. tem também? Acertou. É uma personagem que fascina? Me fascina. Eu queria fazer uma dona de bordel de uns saltimbancos da Idade Média, com a carroça, sabe? Com aquele cenário que você para na praça e vai contar uma história. E essa mulher vivida, solta, despudorada, assim, sabe? É uma personagem que eu adoraria tocar instrumento, que tivesse canto também, uma contação de história. Mas essa figura mais velha e poderosa e livre, solta, e remetendo também aos saltimbancos, a história do teatro, assim. Teria que escrever, né, um trabalho, assim. Vários amigos meus falam, você tem que fazer uma peça que você junte ao seu trabalho de artes plásticas com... porque são muitas facetas. Todo mundo quer que eu fique fazendo a coisa e contando a história e criando a coisa. A gente não conseguiu fazer ainda, mas você ainda canta? Menos, né? Agora mas você parou de fazer aula? Parei de fazer aula e depois, você tem que estar... Tem que exercitar. Eu cantava jovem... Eu tive até o grupo das coristas do inferno, na época da oficina, né? Que a gente fazia os shows à meia-noite. As coristas do inferno. Antropofágica. O que eram as coristas do inferno? As coristas do inferno eram as coristas do casamento do pequeno burguês. Que eram personagens do casamento. Então, essas coristas tinham essa banda. Tinha uma banda em cena. Isso durante o espetáculo. Na peça tinha uma banda com as vi. coristas do inferno. Né? As coristas do inferno eram sensacionais, cantavam as músicas do Kurt Weill. Então, e Zé Celso sempre achava, você tem que cantar. E eu cantava as músicas da Carmen Miranda, nos shows que tinham à noite no Teatro Oficina, porque ele sempre falava, você tem que cantar. Ele falava para mim. E eu cantava também no Casamento Pequeno Burguês. E aí, né, que a gente tinha que ganhar dinheiro para a oficina, sempre ganhar dinheiro. Sim. Então, a gente fazia uns shows à meia-noite. Então, as meninas que eram do grupo... iam lá cantar separado. A gente fez o grupo, as coristas do inferno, que se apresentavam nos shows. E vocês tocavam também? Eu cantei até a música do Mick Jagger. Eu cantei no João Caetano, num show imenso que a oficina fez. Pois eu não cantei? Nossa Senhora, não sabia disso. De vedete, menina, vestida de vedete. Que bonitona. Você sempre foi essa vedeta do corpo, que você era muito bonita, né? Eu vi umas fotos muito bonitas. Cabelo, essa coisa livre. Eu tinha uma dupla que eu fazia com a Estela Miranda, que era um palhaço. Em cima do... Eu acho a Estela Miranda divertidíssima. Eu falo muito com ela por WhatsApp. Ela é divertidíssima. Eu fiz uma peça que ela dirigiu, né? As Bodas de Felícia, que era uma peça louquíssima, que foi muito irreverente, porque era uma peça muito erótica. Era a Felícia ia aprender a passar por 7 professores sexuais. Ela ia aprender a vida sexual. Então, tinha o Marquês de Sade, tinha Alice no País das Maravilhas. É texto e direção da Estela. Que delícia. E aí eu tinha um número que eu fazia um palhaço, homem. Eu tinha um nariz com uns óculos, vestido de homem, e a Estela Miranda, uma cantora. Aí, no final, eu fazia um striptease e eu estava de rumbeira e cantava escandalosa no final. A Estela Miranda é uma que se joga, né? Também se joga, total, faz maravilhosa. De tudo. Faz de tudo. Grande artista. Estela, eu tô devendo no seu show, eu prometo. Ela me manda... Chicotinho e salto alto. Olha, já me conta umas 5 vezes. Eu sempre falo que vou, mas com a vida que eu levo, mas eu quero ver. Eu gosto demais dela, demais. Tenho muito carinho por ela. Vamos ao nosso quadro Dicas de Leitura. Estamos chegando no final. Uma pena ficaria com você aqui muito. Nossa, você trouxe tanta história maravilhosa que eu não sabia. Muitos anos, né, gente? Muito 53. legal. Tem que fazer a biografia. Tem que fazer. Qual é a sua dica? Tudo é Rio, Carla. E a Carla Madeira bomba aqui. Eu amo esse... Ela bomba. Mas esse livro é espetacular. Esse livro passa muito por aqui. Grandes mulheres. Você lê muito? Leio.
Eu tenho lido muito... O que é ler muito para você? Assim, É ler todo dia. Todo dia? Todo dia. Mas é um livro por semana, mais ou menos? Mais ou menos. Você lê bem, então. Ou, às vezes A maioria dois. que passa aqui é um por mês, Não, dois no máximo. Eu estou numa fase de devoradora e de autoras. Mulheres. Mulheres. O que você tem lido, fora Carla Madeira? A Aline Bay, a Aline trilogia. Bay. da Aline Muita Bay. gente lê também. Aquela autora do Olho Mais Azul, que agora eu esqueci o nome, O Olho Mais Azul. É uma também que ganhou prêmio e Inglesa? tudo. Eu acho que é uma inglesa, eu esqueci o nome dela agora. Mas é uma história maravilhosa também. Essa que você trouxe também. Pequena Coreografia do Adeus. Eu não li essa. É a trilogia, né? São É a 3 trilogia. livros. A Aline Bay é uma grande escritora Peso também. do Pássaro Morto é um grande sucesso, né? Essa peça, É um grande eu falei sucesso. peça porque fizeram uma peça, mas esse conto me arrebatou completamente. Que interessante. Eu gosto muito de ler. Tem uma sobre teoria, mulheres. até falei isso com o Cláudio Lins aqui, que tem uma ausência do surgimento da nova literatura no Brasil. Estão surgindo muito poucos autores da literatura, como tinha no passado e como a nossa televisão consumiu muito. Você acha que a gente está com uma redução da literatura brasileira? Ou está surgindo muita gente? Eu acho que está surgindo muita gente bacana. O Cláudio Lins falou a mesma coisa, mas que ele também acha. muita gente bacana, muitas mulheres incríveis. Legal você muitas falar mulheres isso. incríveis. Muito bom. Vamos à nossa dica de leitura. A minha é uma homenagem para você, na verdade. Que Eu sou fã delícia, dele, meu de carteirinha. amor. Não, Infelizmente, eu não tive a honra de poder conhecê-lo pessoalmente. você ia amar. Eu ele. ia amar. Eu tenho certeza que eu ia amar, porque as referências que eu tenho são sempre muito positivas das Sim. pessoas. Minha querida, estamos chegando no final. Muito feliz de estar aqui. Sua entrevista é muito reveladora para mim. Tenho certeza que para o nosso público também. E a nossa última pergunta para essa câmera aqui é você definindo o que é ser artista para você. Ser artista, para mim, é muito difícil definir ser artista. Porque quem é artista nasce artista. Então, eu não acho que alguém vire um artista. O artista já está dentro das pessoas. E ser artista é você colocar para fora, você se expressar, a forma como você vê o mundo. Porque cada artista vê de uma forma diferente um do outro, né? Cada um tem um olhar específico para ver as coisas, né? Então, eu acho que ser artista é deixar aflorar a sensibilidade de cada um, que já tem isso dentro de si. Muito bom. Aqui estão nossas lembrancinhas do nosso podcast. A gente ainda ganha presente aqui, que delícia! Tem garrafinha, Ai, tem agenda. Tem agenda, tem eu amo agenda. Eu sou o Amo. homem da agenda do papel ainda. também. Eu adoro. Eu tenho a minha vida toda escrita em agendas. Que eu lindo. escrevo diariamente. E eu adoro. Ai, que eu adoro. delícia, Amei ganhar essa agenda e ganhei E tem a também. garrafinha, que é uma garrafinha igual essa aqui, ó. Tem uma garrafa. Então, tem uma canequinha aí? Então, vê o que botaram aí, caneca? É a caneca aí. Ai, é uma caneca. É uma caneca. Ai, que delícia. É essa aqui? É essa aí. Ai, gente, que delícia. Obrigada. Obrigada a você, que viu? prazer. De coração. Eu posso dizer um que você poema quiser, para terminar por nosso favor, encontro? irmão, fale para a câmera. Você sabe que eu fico aqui pensando quando alguém se vai, se existe algum lugar no mundo onde ainda seremos vizinhos novamente. A vida é tão curta, não é? E esse mundo é tão pequeno, não é? Apenas um rubor no céu antes do amanhecer. Por isso é preciso que a gente se dê as mãos com força, para que não falte ninguém quando os pássaros chegarem. Em nome da abelha, da vespa e da borboleta. Amém. Que bonito! De quem é? Emily Dickinson. Que bonito. Muito obrigado. Obrigada a você. Nossa, Obrigada. eu amei. E para vocês que nos acompanham sempre no Ser Artista Podcast, toda quinta-feira às 19 horas, no nosso canal do YouTube e no canal Uplay na TV Samsung. E também agora temos Ser Artista Pensamentos, toda segunda-feira do mês, às 19 horas. Fiquem com a gente. Um beijo, até a próxima. Foi? Obrigado, querida. Querido, obrigada. Curtiu?